Eu lembro que foi uma noite que, acho que foi a pior noite, né, amor, até hoje da UTI, assim. Foi essa noite que ele teve... Aí eu acho que 2 dias depois disso, né, que ele convulsionou, aí o médico me chamou ali dentro, falou, calma, a gente já estabilizou ele já tomava um monte de remédio, aí o médico falou assim, a gente entrou com fenobarbital, né, pra ele, porque ele teve uma convulsão, aí ele me contou que ele tinha tido uma convulsão mesmo, né, falou, tentou me acalmar, falou, fica calma, aí ele já tá mais estável, mas eu entrei ali na hora de ir embora, como que consegui ir embora pra casa? Aí eu olhei pra ele, vi que ele não tava legal. Aí no dia seguinte foi um médico cardiologista lá para fazer um exame nele, um ultrassom, para ver o que estava acontecendo. Porque, né, e fizeram um eletro também, viram que ele tinha tido mesmo a convulsão, no dia seguinte confirmou. E aí o cardio foi e fez um ultrassom ali e descobriu que ele tinha uma trombose. Ele tinha tido uma trombose na veia cava. Na veia cava superior, que é onde ele tinha feito a flebo para poder fazer a medicação. Então, assim, a flebo foi uma porta de entrada, que ela faz uma lesão ali, por conta da infecção que já tem, né? O sangue fica um pouquinho mais denso, ele começa a coagular. E ele começou a coagular ali e fechou a veia cava superior dele. E ele não tinha mesmo fluxo de sangue nenhum, zero, estava fechado. Assim. Só que o cardiologista, no momento ali, ele não identificou nenhuma veia colateral. Então começou a ficar um verdadeiro mistério ali, porque não conseguia enxergar uma veia, as veias colaterais dele. Ele não tinha fluxo nenhum na veia cava, que é a principal, estupida, que alimenta o coração. E mas ao mesmo tempo ele não estava com pressão pulmonar ali, eu acho que é pressão pulmonar mesmo que fala, né? Para poder... Então, teoricamente, ele estava muito mal, mas assim, dentro do quadro, né, que ele estava vivo, né? Então, ali começou o segundo calvário dele, né, que era tentar curar essa trombose, saber como que estava acontecendo o fluxo ali dentro do coraçãozinho dele, né, entender como é que ele estava bem, porque o inchaço dele era muito grande, né, já era o pescoço inteiro, a cabeça. Ali eles já começaram a fazer remédio para o anticoagulante, porque sabia que ele tinha uma trombo, para ver se... Ele estava tomando muita medicação nesse momento. E ali, assim, a gente... Era qualquer momento, na hora que falou que ele tinha uma trombose de veia cava, a gente falou, como assim? A gente já não... Gente, a gente ficou sem ter, assim, a gente não sabia mais o que o José podia ter. Já tinha tido pneumotórax, já tinha convulsionado, já tinha tido meningite de Nel. Quando ele começou com a trombose, ele ficou um tempo, assim, e ele não desinchava. Ficou fazendo o anticoagulante, assim, e não desinchava, não reagia. Saturação ruim, a gente ia embora achando que ele podia parar a qualquer momento. E aí ele estava tomando um tipo de anticoagulante que era difícil fazer a medição, porque o sistema público não oferecia esse tipo de um exame que o tipo de exame que tinha que fazer para poder medir certinho a cascata de coagulação dele. A gente, mas como não consegue fazer o exame para dosar a medicação certa? E aí um cardiologista que chegou lá, o Dr. Juliano, falou assim, não, a gente vai ter que trocar a medicação dele para ver se ele vai conseguir reagir. Entraram com outro tipo de anticoagulante nele. E nesse intervalo de tempo, o médico já fez um pedido, né, pro INCOR, né, para os outros hospitais de coração, que talvez ele pudesse fazer uma trombectomia a céu aberto, né, que ele ia ter que rasgar o peito dele, abrir, para poder tirar aquela trombose. E chamaram a gente falando que ele podia passar por essa cirurgia. Esse tipo de cirurgia. Aí a gente ficou esperando para ver se ia operar ou se não ia operar o José. Entrar na fila. Se ia para São Paulo, se não ia, para onde que ia, se ia para o interior, se não ia. Então a gente ficou ali. E a gente ficou alguns dias nisso, assim, foram uns 10 dias assim, nessa saga. Sair. E aí foi, não foi? E aí o que vai fazer, o que não vai? E cada dia. Cada dia que a gente chegava na UTI era uma notícia pior.
E a gente tava lá assim, aí a saturação dele ia lá embaixo. Aí chegava a mulher, fazia, limpava, fazia rolha, respiração, né? Foi. Nossa, foi assim, ele não respirava direito com o tubo e ficava roxo toda hora. E ele respirando mal. E aí foi quando ele piorou de vez, assim. O cardiologista tava lá fazendo o exame, o doutor Edivaldo, né? É. E aí ele, de repente, a saturação dele foi lá embaixo. É que ele parar todo. Ele tinha feito um quilotórax. Né, fora tudo que ele tinha. Fora tudo que ele já tinha tido, ele fez um quilotórax, que era que é uma gordura que entra no pulmão, entra no que pulmão, não é para entrar. Como se fosse um derrame pulmonar. Né? Como se fosse um derrame pulmonar. E aquele. Só que é gordura. Ali foi um. Nossa, a gente já tinha. Já devia estar com 60 dias, já quase 2 meses. Não, então, e nesse meio tempo, o João já, com 45 dias, o João já tinha tido alta. E foi bem quando o José piorou demais. A gente teve que levar só o João embora para casa. Foi uma sensação horrível, porque você não sabe se você fica feliz porque você está levando um para casa. E com a sensação ruim de deixar um, a médica me chamou e falou: mãe, você quer levar o João embora? Eu não acho justo manter o João aqui. Eu falei: claro que eu quero levar o João embora. É perigoso, né? Porque deixar o ambiente hospitalar, ele tem... propício a pegar uma infecção, alguma coisa. Eu falei: claro que eu quero levar meu filho embora. Fui embora me culpando dentro do carro por não estar completamente feliz, pedindo perdão pro João. Então, uma sensação maluca levar só um embora. E na hora que eu tava indo embora com o João, eu lembro que eu olhei pro João e pensei assim, falei: filho, eu prometo que você vai voltar aqui pra UTI pra buscar seu irmãozinho. Eu vou trazer você de volta aqui pra UTI. Eu quero pôr vocês dois nesse carrinho e quero levar os dois embora, eu quero empurrar esse carrinho. Eu tenho certeza que eu vou ter essa vitória de empurrar os dois nesse carrinho pra ir embora, pra ter alta. E aí eu levei o João embora. O José fez o quilotórax de novo. Ele foi feita a punção, fez a drenagem. Viram que realmente era um quilotórax, que era gordura mesmo que estava ali no pulmão dele, nesse derrame pulmonar. E aí a gente ainda esperando. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira ele ia repetir o exame, e nesse exame de quinta-feira foi a primeira vez que o cardiologista conseguiu identificar que havia um fluxo de sangue, né, numa passagem ali atrás, uma imagem, ele conseguiu identificar, né, que uma possível colateral. Oi pessoal, estou aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, fazendo um exame no José. Estou super tenso, ele acabou de entrar para fazer uma angiotomo. Os médicos pediram para ver a veia cava dele, que ele teve aquela trombose lá na UTI. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô bem nervosa, que ele acabou de ir, tá lá dentro fazendo agora. Foi sedado com uma mascarazinha, eu fiquei com ele lá na hora. E nesse exame eles vão ver o pulmãozinho dele, como é que tá, para ver se diminui as medicações. O José já estava com pedido de alguns exames, que é a angiotomo e vários outros, para poder ver exatamente como que estava o funcionamento ali do coraçãozinho dele. E nisso o cardiologista identificou, né, essa aí, e falou assim: não, ele tá mesmo. E parece que desse momento assim ele conseguiu reagir. Realmente, eu acho que a medicação começou a fazer efeito mesmo, que ele já tinha trocado. E ele começou a desinchar. E ele desinchou muito rápido, né? Foi. Ele desinchou bem rápido. E aí pronto, beleza, acertamos a medicação do José. Agora era a hora que ele só precisava sair do tubo do oxigênio, mas ele não conseguia sair do tubo de jeito nenhum. Foram mais de 12, ele não conseguia sair de tubo, foram mais de 12 tentativas de extubação. Sim. Fazendo todo aquele processo, adrenalina, cafeína, não sei o que, para poder antibiótico, para poder desinflamar as vias aéreas, né? Porque ele fica com o tubo, vai inflamando ali. Aí na hora que tira, ele para ver se ele vai conseguir reagir. Ele não conseguia reagir. A última vez que tentou extubar ele, a gente ficou super esperançoso, foi tentar extubar. Porque ele já estava bem. Foi a primeira vez, assim, devia estar com uns 80 dias. Foi a primeira vez que ele estava bem, assim, desses 80 dias. Ele não tinha mais infecção,
né, o remédio da trombose que eles já tinham tava trocado agindo. e conseguia agir, o nível de anticoagulação no sangue dele estava bom, estava bem estabilizado, eles já tinham conseguido atingir certinho, só faltava ele parar, desmamar do oxigênio. E aí foram tentar extubar, não deu certo, a gente foi embora super desanimado. Aí a primeira vez, eu lembro, na UTI, que eu falei, ai Dani, eu tô muito desanimada, hoje eu não quero ir, mas a médica chegou e chamou a gente, falou assim, ó, tá difícil fazer a extubação do José, ele não consegue, ele tá bem, ele tem essa displasia que é muito grave, vocês têm que saber que ele pode ser dependente de oxigênio, que de repente ele pode ter que depender de suporte ventilatório, ele talvez tenha que usar oxigênio. E nisso já tinha passado... Eu via as crianças, tem algumas crianças que moram ali no hospital e que dependem de oxigênio. Eu via as crianças passando com um balão e falava, nossa, será que o José vai ser dependente de... Nossa, aquilo cortava o coração. Assim, eu lembro disso. Porque a criança fica meio que refém mesmo, assim, de um estilo de vida, né? Porque ela vai precisar viver, ela vai ter que... É óbvio que ela vai se adaptar e vai viver da melhor maneira possível. A gente ia fazer de tudo para poder dar a melhor vida possível dele. Mas fica aquele negócio, nossa, como que vai ser minha vida assim, né? A gente fica pensando, né, disso. Na verdade... A gente viu outras pessoas, conversamos com outras mamães ali que contava o dia a dia, como que era. Tinha uma criança que era dependente de suporte ventilatório, que ela não tinha condições de ficar em casa, ela morava no hospital. Ela nasceu lá, estava 12 anos lá no hospital, nunca tinha ido embora. Assim, ela saía para passear, fazer as coisinhas, mas morava lá no hospital. Então, assim, E aí eu lembro que a gente veio embora desanimada, porque tentou extubar, não deu certo. E aí a gente ficou super arrasado, porque ela já tinha falado na possibilidade de fazer uma tráqueo nele. E aí foi quando, à noite, eu fiquei muito desanimada. Eu falei, eu não quero ir. A tráqueo tem que fazer por conta das inflamações mesmo que vai dentro, que é muito tempo já inflamado. Aí a criança não sai. Ela vai perdendo a sensibilidade, toda a outra parte vai comprometendo. E fora que ela já tinha falado pra gente, ó, por tanto tempo de tubo, pode ser que a visão dele fique muito afetada, porque o oxigênio atrofia o nervo óptico. Então foi mais uma notícia que a gente teve, que ele poderia não enxergar direito também. E aí à noite, a gente não foi à tarde no hospital, que eu fiquei muito chateada. Foi um dia que eu chorei muito. E aí à noite a gente foi no hospital e falou, vamos lá ver o José. Ele não saía do tubo, a gente estava bem desanimado. Foi o primeiro dia que a gente não foi no boletim. A gente tinha ido todos os dias nos boletins. Foi o único dia que a gente não foi. Foi o primeiro dia. Aí quando foi umas 7 horas da noite, fomos lá no hospital. Quando chegou a noite, a gente chegou, já viu a cara das meninas, elas deram um sorriso pra gente. A gente cruzou no corredor com as fisioterapeutas. Elas correm lá, nossa. Vai lá pra você ver, vai lá pra você ver. Aí a gente saiu correndo assim na UTI, no corredor. A gente foi correndo, né? Aí quando chegamos lá na UTI, as meninas falaram assim, olha lá o seu filho, olha lá o seu filho. Eu nunca tinha visto o José sem o tubo na boca. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto ele sem aquele monte de esparadrapo. Quando eu cheguei no bercinho e vi ele, que ele já estava fora da incubadora essa fase, ele dormia num bercinho. Quando eu cheguei e vi a carinha dele limpa pela primeira vez, ele respirando só no funilzinho, ele estava com o oxigênio ligado ainda. Nossa, foi uma festa. Acho que a UTI inteira ali chorou, porque todo mundo torcia para ele sair do oxigênio, para ele desmamar. Ele era um dos bebês mais velhos da UTI. Só tinha e já uma menininha mais velha que uma vida ali já. E aí, nossa, foi a maior alegria, assim, que eu vi a carinha dele. Aí eu falei, quanto tempo que ele estava fora, quanto tempo, porque outras vezes ele tinha ficado 20 minutos, meia hora fora, entubado de novo. Elas falaram, desde as 4 horas. Eu, nossa, faz 3 horas já que ele tá. Eu falo, não, desde as 4 da manhã. Eu fazia mais de 12 horas que o José. Ele tinha arrancado de madrugada, sozinho. Ele tirou sozinho. Elas foram trocar a fraldinha dele, ele tava com o tubo na mão. E aí elas foram chamar o médico, correr no médico. O José tirou o tubo, tem que entubar. O médico falou, não, vamos dar uma chance para ele. Vai, faz inalação, adrenalina, tudo. Vamos ver se ele consegue desmamar desse oxigênio. E aí ele foi indo. E foi a 45 a maior emoção, assim. Acho que a maior emoção foi o dia da alta, eu acho. Mas foi esse dia que eu vi a carinha dele ali limpa. Nossa, que... Não imaginava ver ele sem... Olha, gente... E aí ele saiu pela primeira vez da UTI
e foi para Da UTI, não, da ele saiu da UTI, ele foi para U5, que é uma aula, U5, ala que é da uma UTI ala, mais tranquila. que é tipo um semi-intensivo. E ali já começa a tomar o banho, já fica sem. Ele estava bem sem o suporte ventilatório. E é doido que a gente, como pai e mãe, a gente fica refém do equipamento também, né? Porque as médicas falavam, agora a gente vai desligar o monitoramento. Eu falei, mas como? Como é que a gente não vai saber o batimento dele, se ele está respirando? Não, vai ter que desligar, mas nossa, dava um desespero de saber que ele ia ficar desligado do aparelho, que até então a gente não tinha visto ele desligado do aparelho. Só monitorava ele por aparelho. Só monitorava ali, se o coração tá batendo, o pulmão tá respirando, tá indo. E para tirar aquilo, nossa, e aí tirou, desmamou tudo. Check-up para ir embora. Para liberar ele, já estava tudo certo. Foi muito rápido. Quando ele saiu do oxigênio, ele já tinha peso. Porque ele já tinha peso, ele estava forte. Ele estava ainda tomando o Marevan, que é um remédio anticoagulante. Aí faz meio que um check-upzinho, faz os exames, foi fazer o último transfontanela. E nesse último transfontanela, a neurologista, que é ultrassom na cabeça, viu que ele tinha alguns cistos, né, do lado esquerdo. Né, e isso chama leucomalácia. Mas o fato é que a leucomalácia ela é já a cicatrização, né, de um sangramento no cérebro. Isso é como se fosse um AVC, né, para a criança, para um adulto seria, né? Só que aí eles chamaram a gente, e a gente falou pra gente assim, depois de tudo isso, que ele já tinha superado tudo isso, tinha a leucomalácia, mas o que é isso? A leucomalácia, ela explicou pra gente. E isso pode ter uma influência tanto na parte motora, na parte cognitiva, né, de aprendizado, né, talvez seu filho não tenha equilíbrio, não ande, não fale, depende, tem vários níveis. E como que a gente vai saber, né, que nível que é? Não tem nenhum exame, né, que dê isso, né, que a gente consiga, por causa que o bebê, por conta que o bebê tem uma neuroplastia, né, muito grande, né, o bebê ele tem uma capacidade de refazer, né, essas conexões, né, de encontrar novos caminhos, porque aquilo tá se desenvolvendo ainda, né, então não dá para você avaliar. Depois de ter passado tudo aquilo com ele, só de ver a carinha dele bem, e a gente quando eu escutei tudo isso, casa, né? Eu nunca imaginei que eu fosse escutar uma coisa dessa, que meu filho poderia ser cadeirante, que meu filho... Ela falou, olha, na hora da alta ela falou, olha, ele pode não ouvir, ele pode não enxergar, ele pode não andar, ele pode não fazer nada. Mas eu tava tão feliz de levar ele embora, tão, sabe, de ver a carinha dele bem, sem aquele tubo, que pra mim, gente, já, sério, não... Falava, Daniel, se tiver que ser cadeirante, bota a cadeira de roda no carro. Se ele não escutar, a gente aprende a língua de sinais. Eu já estava tão feliz de levar ele comigo embora, de tirar ele daquela UTI, de poder ir embora para casa com ele. A Anitta e o Antônio todo dia perguntando. Então, assim, para mim, seja o que Deus quiser, vamos embora. E aí foi o dia mais feliz assim da nossa vida, porque levar ele embora, eu fui pegar o João lá em casa e a Anitta e o Antônio. A gente levou eles lá no hospital. Ele saiu tomando, sei lá, 12 remédios, né? Era uma... Ainda em casa ele fez mais 2 quilotórios. A gente foi parar no hospital com ele mais 2 vezes, ele sem respirar. Foi desesperador. Mas mesmo assim, a gente veio embora para passar 2 meses depois a gente ficou ainda na casa do Dinho e da Dinha. E o José respirava, nossa, no começo era uma coisa assim, desesperadora. Ele teve vários problemas também na alimentação, a gente tinha que dar uma mistura por causa do quilotórax, ele não podia mais mamar o meu leite. Aí nesse meio tempo meu leite secou também total, por tudo que eu passei na UTI com ele, e de não conseguir amamentar e tal. Não estimulou, mas esse dia da alta, acho que, sem dúvida, assim, acho que foi o dia mais feliz da vida, levar o José embora com os 3 irmãos ali dentro do carro. Acho que é sem explicação e assim a gente fica muito feliz pelo José e ao mesmo tempo assim lembrar da UTI desse tempo assim dá muita agonia, porque a gente sabe de histórias de pai e mãe que não tiveram esse final feliz que a gente teve. Sim, isso é ruim de pensar assim, né? Mas eu acho que tudo a gente tem que entregar na mão dele lá em cima. Acho que
rezar por essas pessoas e por, assim, agradecer muito por ter passado por tudo isso com eles. Acho que é tudo aprendizado, mas a gente fica pensando nas crianças que não saíram dali, né, no colo da mãe e do pai. Acho que é uma coisa que não tem como eu e o Dani a gente não lembrar, não pensar, de todo mundo que não saiu com o bebê. Felizmente a gente teve essa sorte, a gente foi muito abençoado de sair com ele no colo, né, amor? E ver o José hoje assim. O José, ele teve tudo pra tipo gente de complicação que poderia ter tido, né? Então, se ter passado por isso tudo, muita coisa nesse processo ele ensinou pra gente. A gente acaba aprendendo, e o doido é que ele não tem a mínima noção de tudo que ele já viveu, né? Eu nunca imaginei dar bronca dele, gente. Ele tá terrível, ele sobe em cima de tudo. Não sei, a gente nunca vi assim. Hoje eu dou bronca nele, dele subir em cima da mesa, em cima do banco. Eu falo, José, você é surreal demais. Eu falo que... a gente não sabe a dimensão dessa lesão, como ele vai ser, mas ele vem surpreendendo desde o começo, ele sempre surpreendeu e ele continua superando toda a expectativa. Ele ainda faz acompanhamento, né? Ele faz tudo no cardio, ele não ficou com nenhuma cardiopatia. É inexplicável, assim. A gente fez recentemente a angiotomografia dele. E se você pegar os exames, tem imagem, né? Tivemos a imagem do coração dele, de um coração normal. O coração dele é único. É totalmente diferente, porque o coração dele teve que encontrar outros caminhos para poder fazer compensar a veia cava, que dele não tem, né? Ele tem uma trombose ali que interrompeu todo o sistema normal de circulação, que é o coração normal de toda pessoa. O dele não é, o dele é um coração único. E ele tem esse jeitinho, e o João, o irmãozinho dele, também, eu acho que emprestou o anjinho da guarda para ficar cuidando dele, né, quando ele estava lá. Foi lá buscar o irmão e a gente teve eu falo, eu acho que mesmo que ele venha ter qualquer coisa, eu acho que a gente tá pronto para tudo e estar do lado dele, porque daí vier qualquer dificuldade que ele venha ter. Nesse processo, a gente conheceu muita gente que convive com esse tipo, né, de crianças especiais. Eu ia em tudo que é fisioterapia que falasse, eu ia. Fui em várias APAES, em várias. Esse é o motivo da gente estar aqui contando toda essa história, porque como a gente conviveu e outras histórias motivaram a gente, fizeram a gente ter fé, fizeram a gente ter esperança. A gente está aqui para dizer para as pessoas que estão vivendo esse momento para ter fé e esperança também. Não percam a fé jamais. Porque o José é um milagrezinho. As coisas que ele passou, que ele viveu. Crianças não tiveram metade das complicações que ele teve, não resistiram. Outras talvez tenham tido outras muito piores. A gente sabe de gravidez, de bebê extremo. De criança que nasceu com 400 gramas, 300 gramas e tá bem. Então tem que ter fé, tem que ter esperança, acreditar. Porque... E o que eu falo, assim, que eu agradeço muito por estar aqui compartilhando isso com vocês, é que o que me motivava na UTI, o que me dava esperança para seguir e para ter essa força que a gente teve lá, eram as mães que iam lá com os bebês no colo. Quantas vezes iam lá com os bebês bem e contava pra mim que tinha passado por tudo aquilo que eu tava passando, ou pior. E mesmo quantas mães também que iam, que o bebê tinha sequela, mas o bebê tava feliz, a mãe feliz de ter o bebê em casa. Então, gente, acho que é o que o Dani falou, não percam a fé, jamais. Eles têm uma força, esses bebês que, assim, é inacreditável. Eles são muito mais fortes do que a gente imagina. E a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Eu e o Dani, a gente brinca que se contasse que a gente ia passar por tudo isso, que a gente passou na UTI, acho que a gente ia falar, capaz que a gente vai aguentar. E estamos aqui contando a história para vocês. Feliz com a superação do José. Uma história de superação, né? E eu acho que é isso. A mensagem que fica é, não percam a fé e a esperança jamais. Né? Continue vendo a gente. Aí vamos assistir as peripécias do José, do João, do Antônio. A gente espera que nossa história sirva de motivação para pessoas que estiverem vivendo essa mesma coisa, que a gente possa ser uma luz igual muitas pessoas foram pra gente. Exatamente. Isso aí. E a gente vai seguir
contando essa história Pro resto da vida. A gente adora contar, tem muito orgulho deles, da gente ter passado tudo isso. Eu e a Mariana vivemos momentos assim muito, muito difíceis, e isso fortaleceu muito nosso relacionamento, fortaleceu muito nossa família. E a gente é muito feliz por isso. Isso aí, mano.